Olá! Hoje falaremos sobre um pensamento ruim, outro pensamento ruim. Nós estamos chegando na nossa meta final dos pensamentos e eu espero mesmo que Deus tenha falado com você em cada vídeo. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que vem dos outros e que muitas vezes também vem de nós, que é o pensamento de crítica. Então nós vamos acompanhar a história de Moisés, um homem que a gente já conhece bastante da Bíblia, mas nós vamos ver ele de um ângulo diferente quando ele é criticado. Nós sabemos que Moisés ele tirou um povo de uma terra e ele estava levando esse povo para outra terra que era uma terra prometida. Só que durante dias e anos essas pessoas passaram por fome, por muitas doenças, por causa mesmo do pecado que havia no meio daquele povo. Mas aconteceu que um casal, né, Arão e Miriam, começaram a criticar se Moisés estava fazendo o mesmo que era da vontade de Deus ou se eles deveriam mesmo seguir Moisés. Então nós vamos ver um pedacinho da Bíblia que está lá em Números 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher negra. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. E o que acontece? Moisés estava sendo realmente um instrumento de Deus para aquele povo. E eles começaram a duvidar se realmente Deus só estava falando através de Moisés. E o que acontece? Deus estava vindo realmente através de Moisés para direcionar aquele povo naquilo que ele deveria fazer e naquilo que eles não deveriam fazer. Então estava guiando eles o tempo todo. E por causa dessa crítica, né, o que aconteceu? Miriam, a mulher de Arão, ficou leprosa. E naquele mesmo instante que Deus falou que ela ficaria leprosa, Moisés clamou a Deus para que Deus pudesse curá-la. Mas Deus disse que não, que ela ficaria fora do arraiá durante 7 dias, porque a lepra era uma doença de impureza, né? Era uma doença que trazia muitas manchas na pele e que ela não poderia ficar em contato com mais ninguém. Então ela deveria ficar isolada durante 7 dias. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando nós recebemos uma crítica de uma pessoa, o que nós devemos fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa separar crítica de conselho. Né? Ali, no caso, estava sendo realmente uma crítica, porque ela não estava trazendo nenhuma solução. Ela estava somente apontando um problema. E o conselho, ele traz uma solução. Ele mostra um problema, mas ele traz uma solução para esse problema. E essa é a diferença entre um e o outro. E naquela situação era apenas uma crítica, eles estavam falando mal de Moisés como se ele estivesse errado. E o que será que a Bíblia fala que nós devemos fazer? Assim como Moisés fez, a Bíblia diz o seguinte: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse versículo está lá em Mateus 5,44. Então, a mesma postura que Moisés teve, nós devemos ter também quando alguém vem criticar algo que nós estamos fazendo. Nós devemos perguntar para Deus se o que estamos fazendo é certo, apresentar isso diante de Deus para que Deus possa vir sobre o nosso coração trazendo clareza, para que nós realmente possamos estar sempre fazendo a vontade de Deus. E existe as autocríticas, quando nós mesmos não nos sentimos capazes, nós nos criticamos sempre que nós fazemos alguma coisa. Então, como que nós devemos fugir das nossas próprias críticas? Nós devemos se concentrar naquilo que Deus pensa sobre nós. Né? Querido, todos nós falhamos, ninguém é perfeito, o único homem perfeito foi Jesus. E todos nós vamos errar o tempo todo. Mas o que nós devemos fazer? Nós, primeiro de tudo, devemos buscar saber o que Deus pensa sobre isso. Se foi um erro, se você pecou, se você fez algo errado, Deus ele vai te ajudar, ele vai te trazer de volta. E
a gente precisa entender quando aquilo que nós estamos pensando sobre nós é algo bom ou algo ruim. Será que o que você tem pensado na sua crítica está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Porque toda crítica, ela não precisa ser destrutiva, ela não precisa te deixar ruim, mas ela pode ser uma crítica construtiva ou um conselho. Ela tem que te trazer uma solução para aquele problema. Então, o que a Bíblia fala? Fala assim, lá em Isaías 55:8 diz que pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então nós devemos clamar para que os pensamentos de Deus ao nosso respeito venham ser colocados no nosso coração. Não aceite, querido, ser nada menos do que aquilo que Deus diz que você é. Tá bom? E se você gostou do vídeo, curta. Se você gostou muito, compartilhe e se inscreva no canal para continuar acompanhando, tá bom? Essa é a palavra de hoje, tá bom? Não aceite ser nada menos do que aquilo que Deus diz que você é. Um beijo e fiquem com Deus.